Saíram informações importantes do Fluminense. Eu tô aqui, claro, para te informar, torcedor tricolor. Você vai ficar muito bem informado assistindo esse vídeo até o final. O Fluminense quer renovar com ídolos históricos. Tem também Fluminense vendo a saída de jogador. Tá confirmado, negócio fechado. O jogador tá indo para outro, agora é ex-jogador do Fluminense, indo para outro clube brasileiro. E outras informações do Fluminense. Eu quero começar falando justamente por essa saída. Informação do O Povo Esportes apurou que o Fortaleza ajustou os últimos detalhes e concluiu o acerto da contratação do Diogo Barbosa, que defendeu o Fluminense nas últimas 2 temporadas. Ele chega em 2023, participa do título da Libertadores, é campeão da Recopa esse ano, titular, e agora está de saída do Fluminense. O jogador era um desejo do Juan Pablo Vojvoda. O Fortaleza já tinha tentado a contratação dele em 2022 e esbarrou no alto valor salarial pedido na época que ele defendia o Grêmio. Naquela ocasião, Juninho Capixaba foi quem chegou no Fortaleza. Então tá aí essa informação. Diogo Barbosa oficialmente não é mais jogador do Fluminense. Falta o anúncio oficial do Fortaleza também nesse sentido. O Fluminense ofereceu mais um ano de contrato para ele. Ele queria um contrato mais longo. O Fortaleza ofereceu esse contrato mais longo ao Diogo, que deve chegar lá para disputar a posição com o Mancuso, o Bruno Pacheco, perdão, quase esqueço o nome dele, e também o Felipe Jonathan. Esses dois últimos, segundo o Povo, têm chances de sair do Fortaleza. Então, boa sorte para o Diogo Barbosa. O jogador, na minha visão, é fraco tecnicamente, tanto ofensivamente, tanto defensivamente. Não era para ter vindo ao Fluminense, na minha humilde opinião. Não era para ter vindo do Grêmio, tanto ele quanto o Thiago Santos, né? Apesar do Thiago Santos ter feito uma boa temporada, ao meu ver, em 2024. E, cara, seja feliz, porque realmente não tinha mais espaço para ele no Fluminense. A gente não podia ter um jogador como o Diogo Barbosa como titular do Fluminense. Quero saber a sua opinião, torcedor tricolor, sobre essa saída do Diogo Barbosa. Confia no Fuentes? Porque agora o Fuentes é o cara que vai ser o titular, né? Claro, o Fluminense deve contratar um nome ou até dois para essa posição, mas o Fuentes, né, até pelas últimas partidas aí da temporada, ele vai virar o ano com um outro status, né? Ele tava com o status ali de um jogador que, meu Deus, cadê o Fuentes? Não vai jogar, que não tinha ido muito bem quando entrou, mas esses dois últimos jogos finais deram uma força muito grande ao Fuentes perante a torcida. A outra informação é informação quente, informação muito importante. O GE trazendo informações que o Fluminense quer renovar com dois jogadores. Paulo Henrique Ganso e Germancano. O meia e o centroavante estão entre as prioridades para terem os vínculos aumentados e discutem renovação. O Fluminense quer se blindar do mercado, já que clubes do mercado sul-americano sondaram o Germancano, e o Santos tem um grande desejo de contar com o Paulo Henrique Ganso. A dupla tem contrato até o final de 2025 e já poderiam assinar um pré-contrato no meio do ano. São vistos como peças importantes do clube, apesar da idade avançada, tá certo? A ideia inicial do Fluminense, segundo o Globo Esporte, é renovar com a dupla até o fim de 2026. Além dele, o Fluminense ofereceu renovação para o Samuel Xavier. E aí, vamos lá. Vamos conversar aqui sobre essas renovações. Eu até postei isso no Twitter, eu reclamei das duas, tá? Eu sou contra renovação de 2 anos. As primeiras informações davam conta. A informação do Flu News sobre o Paulo Henrique Ganso era o contrato até o final de 2027. Informação do Jornada 1902, do Gabriel Amaral, do Vitor Lessa, dava conta que o Germancano também era até o final de 2027. Cara, eu sou contra 2 anos de contrato para caras que já têm o contrato até o final do ano que vem. São jogadores de 35 anos. O Germancano teve problemas físicos nessa temporada, fez uma temporada muito aquém do que a gente conhece do Germancano, do que ele realmente tinha feito com a camisa do Fluminense até o início de 2024.
o Paulo Henrique Ganso, apesar do destaque nessa temporada, mas é um destaque, repito, eu sempre repito isso aqui, é um destaque nivelado por baixo. O elenco do Fluminense essa temporada foi muito abaixo e ele teve destaque sim, mas porque o nosso ataque não existiu. E isso também prova muito, né? Depender tanto do Ganso, a gente vai sofrer na temporada 2025. Eu acho que é um jogador que tem que ficar, até porque foi bem nessa temporada individualmente, mas é um cara que eu realmente vejo como pouco decisivo, poucas participações em gols, diretas em gols, assistência. A galera insiste em falar numa característica diferente, mas o que eu penso no meia, um camisa 10 no futebol hoje, é um cara que tem que entregar muito mais que o Paulo Henrique Ganso entrega em campo. Sinceramente, eu acho que esse hype que ele tem na torcida do Fluminense é muito exagerado, mas eu manteria para 2025, mas não renovaria até 2027 e também não renovaria agora para 2026. Eu acho que esses dois jogadores com problemas físicos, o Ganso tem problemas físicos, o histórico, o Cano também nessa temporada. O Paulo Henrique Ganso, ele é um jogador que já não vem aguentando jogar o jogo inteiro há muito tempo. É um jogador de 60, no máximo estourando ali 70 minutos numa partida. E, cara, você vai renovar com esse cara que até 2027, a informação inicial, o cara vai sair daqui com 38 anos. O Ganso, ele já tem esses problemas físicos. Quando ele chega no Fluminense, ele já era tido como medalhão, com 29 anos, 30. E o Ganso só tá envelhecendo, e assim, parte física dele só vem decaindo, tanto é que ele tem jogado menos minutos, jogou menos minutos nessa temporada, porque é um cara que não aguenta mais jogar 90, e quando joga ele já termina o jogo ali exausto, já não consegue tocar muito na bola. Repito, manteria ambos para a próxima temporada, mas com uma observação, com um acompanhamento físico, porque, cara, a gente não pode ficar com gratidão aos jogadores que foram campeões da Libertadores para sempre. Da mesma forma que jogadores saíram, grandes jogadores saíram, chegaram novos. Então o Fluminense ele tem que pensar no futuro, tem que pensar nesse sentido. Pelo menos é a minha opinião. O Germancano é o meu maior ídolo no esporte. Assim, realmente eu tenho uma idolatria muito grande, mas, cara, eu tenho que ser sincero, eu penso no Fluminense, eu penso na performance do Fluminense para a sequência dos anos, né? Então, assim, não dá para renovar com jogadores por 2 anos, tendo contratos já até o final do ano que vem, mas por mais 2, os caras saírem aqui com 38 anos. Eu sou contra isso, independente de quem seja, tá? Mas fica aí essa informação do Globo Esporte, tá, gente? O Fluminense querendo renovar com o Ganso e Cano. Quero a opinião de vocês, claro, sempre dentro do respeito. Um abraço pro Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu, Rio de Janeiro, pro GVL Jacarepaguá, Rio, Almir de Caxias, meu conterrâneo aqui no Rio, e pro Gilson de Januária, Minas Gerais. Muito obrigado você que está acompanhando esse vídeo da Central Fluminense, está ficando muito bem informado aqui. Deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Comenta aí de onde que está assistindo a Central Fluminense, que eu vou mandar um abraço para você. Comentário fixado, tem um link do canal do WhatsApp da Central. Clica aí, segue a gente lá. Você vai ficar sabendo dessas informações de forma simultânea. Não perca essa oportunidade, torcedor tricolor. Teve informação de jogador oferecido ao Fluminense do jeito que a galera gosta. Gringo. A galera adora um gringo oferecido aqui, fica empolvorosa. Informação do jornalista argentino Santi Pontes, da rádio local Impacto 99.3 FM. O atacante de 25 anos do Talleres, da Argentina, Federico Rirotti, foi oferecido ao Fluminense nesta janela de transferências. Tem outros clubes interessados no jogador, Corinthians, Vasco. Segundo a informação do jornalista, o técnico Ramon Dias gosta do atleta. O jogador teve 15 participações em gols em 2024. O vínculo dele é até ao final da temporada de 2026. Neste ano ele marcou 14 gols e deu uma assistência jogando em 49 partidas com mais de 2.900 minutos em campo. Eu particularmente não conheço esse jogador, tem bons números, né? A quantidade de partidas aí.
né? E as participações, bons números, 25 anos, jogador jovem. Dá para se observar, com certeza o departamento de scout do Fluminense observa, conhece esse jogador, mas cara, seria caro, né? 25 anos, se destacando, já fica mais caro pro Fluminense, que já gastou aí quase 30 milhões na contratação do Hércules. Não sei se seria o tipo de jogador que o Fluminense está buscando. Claro, a gente não pode descartar nada. O Fluminense está em busca de um centroavante, vai ter muita gente oferecida ao Fluminense, muita gente querendo ventilar nome de jogador para valorizar. Isso a gente sabe, o período de transferências é assim, a gente conhece um pouco o mercado. São raríssimos os empresários que não fazem isso, mas pode ser uma possibilidade aí, um jogador que pinta nesse radar e às vezes, nesse caso, informa que foi oferecido ao Fluminense o jornalista, mas às vezes o clube faz uma consulta para saber qual é a situação do cara, os valores de uma possível negociação. Isso acontece com frequência, mas é sempre bom informar para você ficar atualizado nas informações do Fluminense. E a última notícia desse vídeo aqui é outra informação do Globo Esporte, tá? Porque tem duas posições que o Fluminense não tem prioridade, mas não descarta contratar, que são a posição de meia e lateral direito. A chegada de um meia armador e de um lateral, que pela direita não estão descartadas, mas o Fluminense tem outras prioridades, principalmente do meio para frente, ataque, né? O ataque foi o grande ponto de atenção nessa temporada, foi bem ruim. O ataque do Fluminense, um dos piores do século XXI, né? Pegando ano a ano, o ataque do Fluminense essa temporada foi horrível, né? A verdade tem que ser dita, horrível. Terminou como um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Terminou como uma das melhores defesas, mas também terminou como um dos piores ataques, né? Então, um centroavante e 2 pontas de velocidade devem ser contratados para aumentar o poder de fogo do time, que já conta com Keno, que deve ter o contrato renovado, Serna, Germancano, Cauã Elias, o John Kennedy tá de saída para o Pachuca, né? Informação que saiu nessa tarde, né? É que ele é aguardado lá no México. O Pachuca acertou os últimos detalhes e vai anunciar o jogador por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Então John Kennedy já está de saída do Fluminense, não dá mais para contar com camisa 9, né? Ex-camisa 9, agora a gente pode considerar assim, do Fluminense. Notícia do César Luiz Merlo, um cara muito bom, é como se fosse o Fabrício Romano aqui das Américas, está sempre muito bem informado, é um cara realmente que tem muita confiança por aqui. Essas eram as informações. Comenta aí sobre essas informações. Você acha que o Fluminense tem que contratar para lateral, para meia? Eu acho que tem que contratar. Tem que contratar sim jogador para brigar por posição com o Paulo Henrique Ganso. A gente vê aí jogadores que surgiram aí no meio nessa temporada. Matheus Pereira no Cruzeiro muito bem, chegando no duplo de participações de gols, né? Quando um jogador tem no mínimo 10 gols e 10 assistências. O Matheus Pereira fez 11 gols e 15 assistências na temporada. Rodrigo Garro, 13 gols e 14 assistências na temporada. O Fluminense está precisando de um meia assim. É o que o futebol hoje exige, né? Então a gente precisa de um cara no nosso time também, se a gente quiser mudar de patamar e voltar a ser competitivo, brigando por títulos. E nem precisa falar, né? Tem que contratar um lateral, porque a temporada do Samuel Xavier foi ridícula. Mas tem gente que gosta de Samuel Xavier. Eu quero o seu comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.